Diego Pérez, da 102 FM. Estamos ao vivo neste momento. Barbieri, boa noite para Bragança e toda a região. Queria que você falasse, Barbieri, do jogo, claro, né? O que você viu dessa atuação do Bragantino diante da sua torcida. 3-0 depois de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, né? Nem tanto pelos resultados, mas o Bragantino teve uma queda e hoje, com a volta do Praxedes, a volta daquela formação também que foi bem durante a temporada, o Bragantino vence, prestes a viajar também. Tem o jogo contra o Grêmio, mas para a final, e é difícil, né, não linkar com a final da Copa Sul-Americana no dia 20. Na questão também motivacional do seu grupo, do seu time, Barbieri, o quanto foi importante essa atuação, essa bela atuação do Bragantino nesta noite aqui em Bragança Paulista. Boa noite. Bom, boa noite, Diego, boa noite a todos os ouvintes. Em relação ao jogo, eu estou muito satisfeito com o desempenho, com o que a gente apresentou contra um adversário de nível difícil. Acho que a gente foi absolutamente superior em todos os sentidos, o placar demonstra isso. Nós, inclusive, poderíamos ter feito um placar maior. É importante para a sequência do Campeonato Brasileiro, para a gente se manter nas primeiras colocações. É claro que tem o aspecto motivacional, de retomada da confiança, mas como disse anteriormente, a gente estava procurando, com os últimos resultados ruins, buscar aprendizados, né? E eu acho que o jogo de hoje demonstra o quanto a gente conseguiu aprender e assimilar com os nossos erros para que a gente possa chegar na final, como você citou, ainda mais forte, muito bem preparado para disputar esse título. A gente tem esse jogo já daqui 2 dias contra o Grêmio. A tendência é que eu dê descanso. Eu sei que vocês vão me perguntar a alguns jogadores. Então pode ser que a gente veja um time um pouquinho modificado em relação ao que foi o time de hoje, mas a gente vai encarar com a máxima seriedade, como tem feito sempre, e depois vai focar exclusivamente na grande final. Barbieri, Silvio Loredo, equipe Futebol Total. Primeiramente, Barbieri, eu quero... claro que não dá para desvincular o assunto da final. A partida de hoje foi exuberante, a atuação, os primeiros 15 minutos foram naquela intensidade que nós estávamos acostumados e que confiávamos que o time ia voltar a apresentar. Então eu quero desejar para vocês todos uma ótima semana, muito intensa, uma semana de muito equilíbrio, uma semana de muito controle, e que vocês possam ter uma excelente viagem e que culmine a semana que vem, daqui uma semana, com uma exibição como a de hoje. O título é consequência, ele pode vir ou não vir, porque jogo único a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas a exibição sendo a exibição semelhante à de hoje, eu acho que todos já ficarão muito satisfeitos. E a colocação que eu te faço, a pergunta que eu te faço é o seguinte: historicamente, em decisões como essa que nós vamos ver, onde temos um jogo só, jogo único, às vezes o treinador tem uma carta lá na manga. Uma carta guardada para usar numa necessidade, numa eventualidade, e você não precisa dizer quem é, se é que existe ou não, mas você tem também uma possível carta na manga, se você precisar utilizar no sábado que vem, diante do Atlético Paranaense, porque o Praxedes, ao meu modo de ver, ele se escalou para a final hoje. Que ele jogou aqui hoje, ele já está escalado para a final. Você tem uma outra carta, você tem uma cartada para esse jogo decisivo, Barbieri? Olha, Loredo, primeiro, obrigado aí pelos desejos, fico muito feliz. O que a gente quer também, fazer uma grande semana de trabalho depois do jogo do Grêmio e chegar muito bem para a final, né? Eu acho que, independente do resultado, o que esse grupo tem feito até o momento é absolutamente fantástico, por todas as circunstâncias, enfim, características dos jogadores do elenco. A gente já falou bastante sobre juventude, algumas dificuldades e circunstâncias que a gente tem enfrentado aí ao longo da temporada, saída de jogadores importantes para nós, chegada de jogadores novos, adaptação, lesões e uma série de coisas. Eu acho que esse grupo tem realmente feito por merecer tudo o que tem acontecido e merece muito crédito. Mas é claro que, uma vez que a gente conquistou o direito de estar numa grande final, o nosso desejo, claro, sem dúvida nenhuma, é poder estar trazendo esse troféu para casa, para estar comemorando junto com vocês. Em relação à carta na manga, eu acho que em relação a jogadores ou peças, eu ainda tenho que aguardar.
eu não quero me precipitar, eu preciso ver o que vai acontecer e quem a gente vai ter à disposição, mas é claro que a gente sempre tem isso na cabeça, né? Mas eu acho que mais do que isso, a gente pode falar também sobre situações de jogo que a gente trabalha, situações em que a gente pode desenvolver conforme a partida anda para um lado ou para o outro. Isso pode envolver sistema de marcação, pode envolver posicionamento dos jogadores, e a gente sempre trabalha com todas as possibilidades, pensando, claro, em enfrentar os mais diferentes cenários. Claro que é impossível você se preparar para efetivamente tudo, mas a gente está procurando cobrir tudo isso para chegar muito bem preparado nesse último jogo. Boa noite, Barbieri. Rodrigo Seixas do Correio de Atibaia. Eu queria saber de você a questão do Praxedes. O Bragantino ficou 7 partidas sem ele. Nessas partidas o Bragantino só venceu 2 vezes. Eu queria que você mencionasse a diferença que faz de dinâmica no ataque. Ele participa do primeiro gol, depois do pênalti ele lança a bola para o Elinho. Eu queria que você comentasse sobre isso e sobre o Arthur, que chegou a 100 jogos e ainda marcou o gol hoje, fechando essa 100ª partida dele. Não, eu acho que o Praxedes foi muito bem, até me surpreendeu positivamente, porque pelo tempo de inatividade, 100 jogos, a gente não tinha muita certeza do quanto ele suportaria e com qual intensidade e nível. Eu acho que ele realmente conseguiu suportar até mais do que a gente imaginava, desempenhando bem, ajuda muito a equipe, sem dúvida nenhuma, é um jogador que sempre foi e continua sendo importante para nós. Eu só não quero que a gente comece a criar um fantasma agora de uma dependência de um ou de outro, porque ela não existe, ela nunca existiu, os resultados dos últimos meses mostram isso, né? Mas sem dúvida nenhuma é um jogador importante para nós. E o Arthur também, mais um grande jogo, fico feliz pela marca pessoal dele, acho que isso é fruto da dedicação, da entrega, do trabalho dele e também de todos os companheiros do lado que têm permitido e possibilitado que ele possa estar fazendo uma temporada fantástica. Barbieri, boa noite, é o Danilo do GE. Primeiro, parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre a entrada do Elinho como titular e o Coelho no banco. Por que você optou em deixar o Coelho no banco e começar com o Elinho ali como titular? Boa noite, Danilo. O Coelho estava apresentando um desgaste maior nos exames que a gente fez, e aí a gente procurou, nesse momento, tentar correr o mínimo de risco possível, então ele ficou à disposição, só entraria se houvesse realmente uma emergência, mas diante da grande partida que a gente fez não foi necessário. E aí, em função da ausência do Coelho, a gente voltou o Elinho para uma posição que ele também já tinha se destacado bastante, que é aquele lado esquerdo. Fez um jogo, acho que fantástico, fez gol, teve o lance do pênalti, lutou, se entregou e acabou saindo mesmo porque ele relatou cansaço e ali naquele momento, como eu disse, a gente não queria correr riscos excessivos, então a gente fez a troca. Boa noite, Barbieri, Angelito da TV Bandeirantes de Campinas, parabéns pela vitória, acho que tira um peso das costas, né? Eu queria saber a respeito do Lucas Evangelista, a gente tem informações que ele já retornou aos treinos, assim como o Praxedes, que foi relacionado, entrou em campo hoje. Queria saber se é a intenção de você relacioná-lo já contra o Grêmio para começar a sentir o ritmo de jogo, ou ainda pretende poupar para quem sabe dia 20 na grande final? Olha, o Lucas ainda segue o processo de tratamento, ele tem alternado situações de campo com outros dias em que ele segue o tratamento da lesão. Ainda é cedo para eu conseguir dar um posicionamento final para vocês. Lógico que ele é um jogador importantíssimo para nós. Se a gente puder contar com ele, a gente fica muito feliz, mas caso não seja possível, a gente vai procurar as alternativas. Infelizmente, nesse momento, eu não consigo ter uma resposta definitiva e conclusiva para vocês. Eberson, 102 FM, mais uma vez boa noite para você, parabéns pela vitória hoje. Eu queria até sair um pouco dessa parte tática, até porque o torcedor está te ouvindo e quem sabe seja a última entrevista assim com mais tempo, com mais liberdade, que a gente possa conversar contigo antes dessa final aí da Copa Sul-Americana. É um momento do clube, é um momento dos jogadores, mas é o seu grande momento, né? Essa semana nós ouvimos a Denise, profissional do clube, sobre ansiedade, o que pode atrapalhar ou não na alimentação dos atletas, essa semana que eles terão. Mas eu queria saber do técnico Barbieri, o que você planeja, além da parte de trabalho, da parte tática, fazer no momento
que antecede uma final como essa. A gente sabe que vocês praticamente não terão tempo com a família. O que você tem de planejamento na sua cabeça para essa semana do técnico Barbieri aí? Bom, boa noite. Meu planejamento é trabalhar muito, é encontrar soluções, enfim, é ser bastante assertivo, porque nesse momento não adianta a gente querer fazer grandes modificações, enfim, invenções. Os jogadores já têm uma maneira de atuar. Claro que a gente pode estudar questões estratégicas, né, em função do adversário, de como ele se comporta. Então eu acho que nesse momento agora, claro que a gente tem esse jogo, eu não queria falar de uma semana sem o jogo do Grêmio, né? Até pelo respeito ao adversário. Mas é uma semana em que a gente tem que cuidar dos detalhes. Os detalhes sempre fazem a diferença numa grande final. Eu entendo quando você diz em relação ao grande momento do treinador, mas eu não vejo dessa maneira, estou sendo sincero com você. Claro que é um momento especial para mim enquanto profissional, mas eu acho que é o grande momento do clube, dos jogadores, da cidade de Bragança. Acho que é um momento especial para todos nós. Não acho que seja mais especial para mim do que para aquele torcedor que acompanha o Bragantino há 30, 40 anos. Eu acho que é um grande momento para todos nós e isso nos enche de orgulho, de motivação para fazer o melhor trabalho, para que a gente possa trazer o troféu e comemorar todos juntos. Barbieri, boa noite. Sérgio Loredo, equipe Futebol Total, e concordo com você. Acho que é um grande momento de todos, né? Posso me colocar junto com a imprensa de Bragança também, porque quando vivemos 90, 91, aquele momento também era de todos. Por isso que eu tenho insistentemente falado para o torcedor, né, mais do que nunca, viver esse momento, porque é único, né? E como o Silvio colocou, título ou não, já é histórico chegar a uma final sul-americana de um torneio internacional. E mais do que isso, o time chega a 52 pontos hoje e depois de 3 derrotas seguidas e até, né, as nossas cobranças e tudo mais, hoje com 52 pontos mostra mais uma vez que a campanha ao todo, né, a campanha é muito boa, porque o time continua posicionado hoje, 4º colocado, né, em nenhum momento deixou essa condição e não deixará até a final. Por isso, se for o vice-campeonato, o projeto Libertadores seguirá a todo vapor também na sequência do Brasileiro, né? Pode ser antecipado no sábado que vem, evidente, mas, né, seguirá a todo vapor. Então, parabéns, né, por esse trabalho, pelo momento, por tudo aquilo que, né, você, jogadores, diretoria estão proporcionando a essa torcida, a essa cidade, nesse projeto. Só para, até em questão de curiosidade, hoje você não tinha o Gabriel Novaes. Algum problema que ele sentiu para não estar no banco também? Alguma preocupação com relação, né, ao elenco? E para a viagem, vocês estão indo a Porto Alegre, de lá vocês seguem direto a Montevidéu. Todos os jogadores vão, independente daqueles que estão, né, que nem o M, não pode jogar, o M Martínez deve jogar na terça, mas ele é uruguaio, tenho certeza que vai estar lá. Você leva toda a delegação, vai realmente, né, para uma força muito grande, né, de todos vocês, Barbieri? Sim, Loredo, em relação ao Gabriel, ele tomou uma pancada no jogo contra o Santos, ele estava com muita dor, ele não tinha condição de estar em campo hoje, mas a princípio não é nada que preocupa. De ontem para hoje ele já estava melhor, mas não tinha efetivamente condição de jogar, né? A expectativa é que ele possa melhorar já a partir de amanhã, de repente, vamos ver, de repente a gente pode até contar com ele para o jogo do Grêmio, mas não é algo que preocupa, especialmente pensando no dia 20, foi realmente só uma contusão. Em relação aos jogadores, a ideia é essa, a programação é essa, viaja todo mundo para Porto Alegre e depois viaja todo mundo para o Uruguai, independente daqueles que não têm condição de estar em campo na final como o Emiliano, mas a gente quer, nesse momento, que todos estejam juntos, presentes, para que a atmosfera seja a melhor possível, para que aqueles que não têm a oportunidade de estar inscrito nesse momento também possam vivenciar essa atmosfera, porque o momento é especial e é único, mas o nosso desejo é que ele possa se repetir ao longo dos próximos anos, que a gente possa continuar trabalhando para chegar em outras finais. Então é também um momento de aprendizagem para todos nós. Boa noite, Barbieri, Mário do Correio de Atibaia. Gostaria de saber sobre a situação do Eric Ramírez, né, que saiu chorando aí depois que foi substituído. E queria saber sobre a situação agora do próximo jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. O Grêmio vive uma situação
preocupante no Campeonato Brasileiro. Como que vai ser o seu pensamento aí com relação a essa partida, que é importante também para buscar aí o G4, aí, a vaga no Campeonato da Libertadores, né, no caso. Em relação ao Eric, a gente vai esperar. Realmente ele sentiu um incômodo ali, o momento que ele esticou um pouquinho mais a perna. Assim que eu vi que ele caiu, já pedi a troca, nem esperei que o doutor confirmasse que era para ser substituído, porque, como eu falei, a gente não queria correr riscos desnecessários. Eu acho que ele vai ser examinado, a gente está torcendo para que não seja nada grave, a gente tem ainda aí 7 dias, então a minha expectativa e o meu pensamento positivo é de que a coisa possa ser algo mais simples e que a gente possa recuperar ele para a final. Em relação ao Grêmio, eu respondi anteriormente, a ideia é que a gente modifique a equipe para esse jogo de terça-feira, porque aí a gente está muito próximo realmente do jogo e não quer correr nenhum risco. Risco zero não existe, porque a gente vai treinar, sempre, enfim, os acidentes podem acontecer, mas a gente vai tentar minimizar bastante em relação ao jogo do Grêmio. Agora, a gente já alternou, já rodou bastante os jogadores, isso não quer dizer que a gente esteja abrindo mão de qualquer coisa. A gente vai lá para tentar fazer o melhor jogo e buscar uma vitória que também é importante para nós. Barbieri, bom, acho que hoje aí, acho que não está perguntando, eu vou aproveitar e vou perguntar qual que é a projeção para o próximo jogo. Eu sei que você já deu aí ao entender que você vai entrar com uma equipe alternativa, mas 100% alternativa ou você ainda vai colocar alguns jogadores para manter o ritmo de jogo? Então, eu não tenho essa resposta definitiva ainda, né? Eu preciso ver, por exemplo, como é que o Praxedes vai se apresentar amanhã, como é que ele vai estar na segunda-feira. Eu preciso, de repente, ver se o Luan vai ter condições de estar entrando em campo, o próprio Gabriel, que a gente falou agora. Eu preciso esperar a reapresentação para ver como é que os jogadores vão estar. O que a gente não vai fazer é correr qualquer tipo de risco se houver desgaste ou se houver qualquer análise que a gente entenda que possa existir uma possibilidade maior. Como eu disse, risco zero não existe, mas a ideia é que a gente modifique bastante para poder não só preservar os jogadores, mas para conseguir também treinar nos dias que antecedem a final, né? Se eu coloco muitos jogadores para jogar na terça-feira, eu não consigo dar treinamento para eles na quarta, na quinta, enfim, e assim por diante. Mas eu ainda não tenho essa resposta conclusiva para dar para vocês. Amanhã a gente já tem treino na parte da manhã, então a gente segue trabalhando aí para chegar o melhor preparado possível. Barbieri, boa noite, é Tarso Cacossi da 102 FM. Também, primeiramente, gostaria de desejar sucesso nessa viagem ao Uruguai, que se confirme o título, que seria o primeiro da Red Bull de relevância internacional. Isso mostra a importância do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Boa sorte, eu não desejo para quem tem competência, como vocês têm competência, então só torço pelo sucesso, né? E eu queria perguntar para você o seguinte, o que é que mais pode pesar numa final em partida única? Como é que você vai procurar preparar os jogadores nessa semana? O que é que acaba fazendo a diferença numa final em jogo único? Bom, boa noite, Tarso, obrigado. Difícil responder, né? Mas eu acho que o equilíbrio é fundamental, o equilíbrio entre a capacidade de enfrentar as adversidades, os desafios, de se manter determinado do primeiro ao último minuto, mas também o equilíbrio para tomar boas decisões, para manter a lucidez. Eu acho que essa é uma característica que define muito as finais, né? Embora, como a gente tenha dito anteriormente, são situações imprevisíveis, pode acontecer tudo, desde o primeiro minuto, uma lesão, um cartão, coisas que condicionam num jogo único, e a gente tem que se preparar da melhor forma. Eu acho que o fundamental e principal é que a gente possa ser a equipe que a gente tem sido até o momento. Foi o que nos trouxe até aqui, foi o que fez com que a gente tivesse essa grande exibição no jogo de hoje, e eu acho que é o que vai nos possibilitar no dia 20 fazer um grande jogo e tentar com todas as nossas forças trazer esse título para casa.